Então, o primeiro indício que ela encontra são os cachos de cabelo, que ela interpreta como sendo de Orestes, mais ninguém, mas que indica simplesmente que ele está vivo, que ele ainda tem em mente honrar ao pai. O segundo indício são as pegadas. Ela encontra pegadas junto ao túmulo, que ela interpreta como sendo do irmão e de um companheiro. Né? Esse é um indício extremamente, uma conclusão extremamente controversa. Né? A gente vai ver que é controversa para os modernos e controversa para os antigos, já que o próprio Eurípides vai voltar a essa questão. Né? Porque ela diz aqui, vejam, que essas pegadas, como é que ela sabe que são do Orestes? Né? Ela diz que os talões e os traços dos nervos, quando medidos, coincidem no mesmo com as minhas pegadas. Né? Então, que um cacho de cabelo lembre o seu próprio, né? Também é controverso, mas digamos que menos, que a gente poderia aceitar. Agora, que o formato da pegada indicasse, aí tem uma série de problemas para a gente aceitar isso. Mas, por enquanto, vamos passar por cima. Vamos entender que ela olhou para aquelas pegadas e ela achou que aquilo era um indício, né, de que Orestes tinha, de fato, vindo. Foi ele que fez a oferenda. Né? E, nesse momento... Sim. Sim, exatamente. Até aí, não tem nada comprovado. Mas, assim que ela termina de dizer isso, né, é uma questão da tragédia grega não ter rubricas, o teatro grego não tem rubricas, então a gente não teria uma rubrica aqui dizendo Orestes se mostra, não é? Porque ele estava o tempo todo ali escondido atrás de uma moita. Então, ele vê a irmã chegando e ele ficou ali escutando, então, no que ele escutou, ele descobriu toda essa história, que ela está aguardando ansiosamente a volta dele, que ela quer vingar a morte do pai, que ela está às turras com a mãe. Não é? Então, ali ele se mostra nesse momento em que ela faz... Ela acabou de dizer aqui, não é? É o mortal que eu mais amo, Orestes. Não é? Então, essa que é a questão. Então, quando que a gente vai voltar para discutir também o que Aristóteles disse. No momento, é só a interpretação dela, né, que está nesse âmbito realmente do desejo. Ela deseja que ele retorne. Mas aí aparece esse homem na frente dela, né, e até então ela estava falando, Orestes voltou, e aparece esse homem. Quando ele aparece diante dela, ela não é capaz de reconhecê-lo. Então, ela fala isso para ele: tramas um dolo contra mim, ó estranho? Não é? E ele diz: urdirei ardis, então, contra mim mesmo. Mas no meio dos meus males queres rir? No meio dos meus, então, se é dos teus. É uma linguagem extremamente cifrada, né? Eu devo te saudar porque és Orestes? Né? Quando vês a mim mesmo, mal reconheces, mas ao vires essa mecha de cabelo na tumba e sondares vestígios de minhas pegadas, arrepiaste as asas e creste que me vias. Examina perto do corte a madeixa de teu irmão, parecida com tua cabeça. Vê essa veste trabalhada por tua mão, a imagem animal da espátula e batente. Domina-te, não te aturda o júbilo, sei que os parentes nos são amargos. Ó querido cuidado do palácio paterno, pranteada esperança de semente salvadora, com fé na força recobrarás o lar paterno. Ó prazerosa visão de 4 destinos! Para mim é necessário que te saúde, qual a um pai, e pende para ti o meu amor pela mãe, que com toda justiça odeio,
e o amor pela irmã sacrificada sem dó. Fiel irmão eras meu, a impor reverência. Só poder e justiça junto com o terceiro, o maior de todos, Zeus, estejam comigo. Pede no porvir por ser feliz e aos deuses declara portadoras de remate as tuas preces. Não é? E isso sela o encontro entre os irmãos. Não é? Então, eu digo que, no fim, quando ele aparece diante dela, todos os raciocínios que ela fez antes não valem de nada, porque ela não é capaz de reconhecê-lo. Não é? E ela o reconhece, por fim, por conta de um terceiro sinal que ele acrescenta, que é esse bordado na veste. Né? Então, ele diz, olha, vê essa veste trabalhada por tua mão. Ela mesma bordou a veste, né? Que traz o animal na espátula e batente. Blá, blá. E, em seguida, ele fala, domina-te, não te aturda o júbilo, que os parentes não são amargos. Quer dizer, celebra, mas com moderação, né? Para que a mãe, no palácio, para que Egisto não possam desconfiar desse reencontro. Quer dizer, assim que ele mostrou a veste, ela aceitou a identidade. Ela reconheceu que ela estava, de fato, diante de Orestes. Né? Então, por isso, para vários comentadores, esse reconhecimento, na verdade, é um reconhecimento que se dá por sinais, pelo primeiro tipo. Porque existe todo um raciocínio da parte dela, mas, como o Antônio observou, ele talvez estivesse mais no âmbito do desejo. Ela raciocina, ela interpreta corretamente os sinais. Mas eles não bastam quando ela se vê diante do irmão. Né? Então, ela precisa de mais provas, de outra prova de identidade. Como eu disse para vocês na primeira aula, os gregos não tinham como sacar uma carteira de identidade, um passaporte para mostrar essa identidade. Então, eles têm que construí-la através de outros elementos. Né? Então, o elemento que ele realmente chama a atenção, olha, põe esse cabelo junto daqui de onde eu cortei para você ver se não é o mesmo. Né? Pega esses sinais que você estava interpretando. Você interpretou, você me viu naqueles sinais. Mas agora você recusa. Né? Então, eu vou te mostrar mais esse. Vou te mostrar a roupa. Né? E aí eles se reconhecem. E aí os dois juntos, como eu disse para vocês, está aqui no começo da tragédia, né? Por volta do verso 200, que se dá a cena de reconhecimento. Né? Uma tragédia tem cerca de 1.300, 1.400 versos, varia. Essa é até mais curta, que a parte de uma trilogia é um pouco mais curta. Mas ela está no começo, no primeiro episódio. Por quê? Porque Ésquilo quer que os dois irmãos planejem em conjunto a ação. Como é que eles vão agir? Então, Orestes vai assumir a partir daí uma história mentirosa, ele vai chegar no palácio anunciando a própria morte, anunciando para Clitemnestra que Orestes está morto. Clitemnestra, ela devia desconfiar, não é? Vem um mensageiro com a idade, a mesma história do Édipo, que eu disse para vocês, vem um mensageiro com a idade de Orestes, né? Anunciar que Orestes está morto, né? Ela devia desconfiar dessa história, mas ela, novamente, talvez esteja no âmbito do desejo. Embora seja algo ambíguo, a mãe desejar a morte do filho, ela estava aterrorizada com essa possibilidade do filho vir a cumprir a vingança do pai, e ela fica satisfeita com a notícia. Ela introduz Orestes no palácio, né? E aí o Orestes consegue executar a vingança. É um desses casos, você não tem o reconhecimento evidente entre Clitemnestra e Orestes. É algo que se ouve dentro do palácio, não é? Mas é desses casos em que um reconhecimento resulta na inimizade. Não é? Quando ela finalmente descobre que está diante do filho, não é um motivo de alegria para ela. Né? É engraçado pensar que o chumaço de cabelo, que parece tão inverossímil para fazer o reconhecimento entre os irmãos, ao mesmo tempo a mãe vê o mensageiro chegar com toda aquela cabeleira que devia ser igual à da filha e não reconhece. Para a mãe não tem nenhum significado, né? Esse sinal, né?
ela absolutamente ignora, né? Então, na Helena, do Eurípides, né, tem um verso que diz assim: existe algo divino no reconhecer uma pessoa, né? E talvez seja um pouco isso, não é? Você reconhece na medida em que você está predisposto, né, a reconhecer, né? Se você não está predisposto, como Édipo, né? Édipo tinha tantos indícios de que ele tinha um relacionamento com Jocasta e Laio, né, que estava além daquele que dado socialmente, e ele não percebe, ele não vê, por mais perspicaz que seja. Ele é um personagem extremamente inteligente e perspicaz, que venceu a esfinge, né? Ele não percebe. Então, nesse caso, né, Eletra, aguardando o retorno de Orestes, lê aqueles sinais, né, e Clitemnestra, querendo muito que ele não retornasse nunca, ignora, né, as coisas que a põem em risco, né? Então, é interessante a gente ver como é que isso é trabalhado, né, e como, de certa forma, o assassinato de Clitemnestra e Egisto é planejado diante do túmulo de Agamemnon, o que faz dele partícipe deste assassinato, né? Eles invocam o espírito do pai. Então, de certa forma, está tudo dentro de um quadro religioso muito firme, muito consolidado, né? Então, o reconhecimento ele é antecipado ao máximo para que os irmãos possam agir em conjunto, né? E que, de certa forma, para que o pai possa ser testemunha desse plano, né? Dessa ação, né? É uma tragédia do Eurípides, a qual a gente vai falar na aula que vem um pouco, dessa Helena, né? Então, veja, no handout, na primeira página do handout, né, a gente tem uma observação, um texto do Jacques Joannas, que é um francês, né, sobre o reconhecimento das coéforas, e ele fala o seguinte: temos o costume de colocar no mesmo plano os 3 sinais de reconhecimento: o cacho de cabelo, as pegadas e o bordado. Os 2 primeiros sinais são, na verdade, indícios que preparam a chegada de Orestes. O terceiro é uma prova de que o personagem que chega é realmente Orestes. Dito isso, os 2 indícios que preparam a entrada de Orestes têm o mesmo valor? O segundo apenas confirma o primeiro ou acrescenta algo novo? O primeiro indício, semelhança entre o cacho deposto no túmulo e o cabelo de Eletra, permite inferir, caso se trate mesmo do cabelo de Orestes, a sobrevivência de Orestes e seu devotamento à causa paterna, mas não necessariamente sua presença em Argos, né, que são os versos em que Eletra dá conta que ele enviou o cabelo, né. O segundo, a semelhança entre os pés, permite inferir necessariamente, caso se trate dos rastros de Orestes, a vinda de Orestes a Argos, a tumba do pai. De um indício a outro, a progressão é evidente, né? Então, ele está querendo mostrar que não é que Eurípides simplesmente esteja, Ésquilo esteja simplesmente se repetindo, né? Não é por uma necessidade de reiteração que ele coloca segundo indício, né? Porque ele realmente acrescenta alguma coisa. E há outro comentador, cujo nome me foge agora, que ele diz que o indício dos pés, inclusive, ele contribui para a mise-en-scène, né? Por exemplo, se os pés, Orestes depôs lá o sacrifício e se afastou, então essas pegadas elas poderiam indicar onde ele estava escondido, e a personagem poderia estar seguindo, a Eletra está seguindo o rastro dele, e aí dá de cara com ele, se levanta da moita e dá de cara com ele, né? Então, as pegadas também poderiam ter uma função cênica ali interessante, né? Mas eu vou voltar a essa questão porque ela é muito controversa, mas eu vou deixar que o Eurípides faça a crítica e não eu, né?
Então, vamos passar aqui das coéforas, né, para a Eletra do Eurípides. E a Eletra do Eurípides está aqui no handout, na página 98. Vamos pular aqui a Eletra do Sófocles, falar primeiro da Eletra do Eurípides, depois a gente volta para a Eletra do Sófocles. As duas traduções são do Trajano Vieira, que eu comentei aqui, tradutor da Odisseia, né? Estava falando dele aqui hoje, num livro que chama Eletras, né? É um livrinho fininho que ele reuniu as duas traduções, está na bibliografia do curso, a Eletra do Sófocles e a Eletra do Eurípides. Né? Então, vejam aqui nessa... Vamos começar na página 99, né? Em que se marca a entrada em cena desse velho que traz consigo esses alimentos. Ele vai até a cabana em que Eletra mora. Então, o que acontece nessa tragédia? Né? Eletra é dada em casamento a esse camponês empobrecido como uma tentativa de enfraquecê-la. Ela vai morar fora da cidade, onde ela não pode fazer alianças políticas contra o tirano. Egisto é tratado mais ou menos... é um usurpador do trono. Não é? Se ela tivesse filhos, esses filhos seriam marcados por uma inferioridade, já que eles não são fruto de uma aliança política forte, são filhos de um camponês, etc. E a Eletra está numa situação em que ela se vê obrigada a trabalhar mesmo, é uma espécie de Cinderela, né? Que vai com a jarra de água. Então, é uma leitura muito irônica das coéforas, em que as moças vêm com as jarras de água para libar no túmulo de Agamemnon, e todas elas são servidoras do palácio, servidoras de Eletra, que é a própria Eletra que aparece no prólogo com uma jarra de água enorme, mas ela vai à fonte buscar água para sua casa, para fazer a limpeza da sua casa, para poder. Ela cozinha, ela lava, né? Ela vai ao rio lavar roupa, né? E ela se queixa amargamente disso. Né? Então, ela é bem assim uma gata borralheira, uma Cinderela, botando a culpa na mãe. A mãe, Clitemnestra vai aparecer na tragédia cercada de luxo, com muitas escravas oriundas de Troia, com muitas joias, com roupas riquíssimas, né? Enquanto a filha está morando nessa situação precária. E Orestes, quando a vê pela primeira vez, imagina que está diante de uma escrava. Né? Só depois é que ele vai escutar as conversas e vai saber que é a irmã, que é Eletra. Então, Eletra, assim, ela já exemplifica o tratamento indigno que os filhos de Agamenão recebem por parte da mãe e do amante. Né? Então, ela recebe Orestes, vocês vejam uma diferença grande já além de todas essas, de cenário, do tratamento da Eletra, é que ela recebe Orestes volta, ele descobre que está diante da irmã, mas ele não conta nada, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado, mesmo o disfarce lá que ele assume nas coéforas, como um mensageiro do Orestes. Só que lá nas coéforas, o Orestes mensageiro, ele planeja tudo aquilo com a Eletra e vai para Clitemnestra e diz: Orestes morreu. Eu vim aqui para dizer que Orestes morreu. Na Eletra do Eurípides, ele vai para a Eletra e ele diz: Orestes está vivo, e ele vai retornar. Né? Então, é o contrário. Em vez de dizer que morreu, ele diz para a irmã que ele está vivo, né, para sondá-la. Então, o modelo desse Orestes do Eurípides é muito o Odisseu da Odisseia, né, que volta disfarçado, né, que vai primeiro para a zona rural, que vai sondar o espírito da irmã para ver se a irmã, de fato, agiria em conluio com ele, né, que reluta em se dar a reconhecer. Né. Vejam aí no handout a sétima citação, né, do Somsen. Ele diz: desde que Orestes obteve garantias da descrição do coro, não há razão por que ele não devesse revelar sua identidade para Eletra, né, com uma declaração simples e direta. Quer dizer, a Eletra está acompanhada de um coro. Ele já sabe que a Eletra é confiável, mas ele podia temer o coro, que o coro fosse
denunciar a sua presença. Então, ele fica quieto. Mas, quando ele percebeu que o coro é de absoluta confiança, né, ele também não diz nada, ele continua escondendo a identidade dele. Daí diz aqui o Sonsen, no entanto, isso, quer dizer, revelar a identidade, não convém ao propósito dramático de Eurípides. Eurípides, não Orestes, deseja continuar o jogo tão cheio de surpresas e frustrações. Né? Então, estou dizendo, é Eurípides que está gostando de fazer esses paralelos, né? E está forçando a barra para fazer uma cena de reconhecimento que seja mais impactante do que as de Odisseu e a das Coéforas juntas. Né? Então, ele não quer perder nada. Né? Então, é isso que o Sonsen está dizendo. Então, vamos ver. Vocês vejam que aqui tem uma rubriquinha, né? Nessa página 99, eu disse para vocês que teatro não tem rubrica. Não tem mesmo. Os manuscritos de teatro grego não têm rubrica nenhuma. Então, o Torrano, que é mais fiel aos textos, ele não põe nada, não facilita nada para o leitor. A gente que tem que... Parece aquele Orestes lá, de repente, a gente tem que se orientar e ver que ele surgiu, ele entrou em cena, né? E aqui o Trajano, né, já botou uma rubriquinha por conta dele para nos orientar, né, que esse personagem entrou em cena. O velho. Né? Onde encontro a filha de Agamemnon, a nobre cujo pai criei, deveras íngreme essa pirambeira de acesso à casa dela para um velho, como eu subir a pé. Amigo é amigo. Retorço os joelhos, dobro o dorso. Filha, diviso-te a silhueta na soleira. Eis o filhote que escolhi a dedo no rebanho de ovelhas. As guirlandas, os queijos frescos que tirei da forma, o tesouro Dionísio, puro olor, maturado. Se acresces uma taça dele à bebida de teor alcoólico menor, verás o gosto, que supimpa. Quem servirá aos hóspedes? Enxugo as lágrimas que verto em meus andrajos. Eletra, por que trazes os olhos rasos d'água? Será que evoco em ti antigos males, ou choras por Orestes, hoje um êxulo, e por meu pai? De que adiantou cuidar tanto de alguém que só deixou saudades? Sim, foi inútil, mas não é a razão do choramingo. Ao vir, desviei-me à tumba de teu pai, onde lamentei sozinho. Libei, abrindo o ode de teus hóspedes. Depus ramos de mirto à beira-túmulo. Sobre o altar, bem ali, meus olhos viram uma ovelha imolada, pelos negros, o sangue da degola ainda fresco. Cachos louros, há pouco tonsurados. Descri, menina. Alguém pudera? Quem? Visitar o sepulcro? Argivos? Não. Será que Orestes não chegou calado e no ato inaugural rendeu as loas ao pai? Compara a cor dessa melena com o do teu cabelo, pois herdeiros de sangue de um só pai só em possuir idênticos aspectos corporais. Eletra, estás redondamente errado se achas que meu irmão, um bravo, regressou ao culto por temor ao paparreta. Que relação existe entre as madeixas de um nobre desportista e as melenas de uma donzela que as escova sempre? Nenhuma, pois o tom de mecha idêntico não é exclusividade dos parentes. Velho, pisa nos rastros dos calçados dele e observa se as pegadas não são simétricas. Eletra. E como o pé se imprime no terreno pedregulhoso? Se deixasse marcas, isso não quereria dizer que irmãos têm pés iguais, pois os homens calçam mais. Não há, se teu irmão voltasse, alguma roupa que lhe teceste quando foi embora e que ao rever dirias, é dele?
ignoras minha idade quando Orestes partiu? Mesmo se eu lhe tecera roupas, como haveria de o então menino usá-las hoje, se não crescessem com seu corpo? Foi algum forasteiro quem depôs os cachos, ou algum espião de Orestes. Velho, cadê os hóspedes, que eu lhes indago sobre teu mano, olhando-os bem no rosto? Né? E aí a gente interrompe um pouquinho para comentar. Então, acho que vocês perceberam, depois da gente ter lido as Coéforas, né, que o Eurípides aqui, né, ele está remetendo àquela cena de reconhecimento. Né? Então, de fato, aqui o cenário do reconhecimento vai ser outro, vai ser na frente da cabana, não tem o túmulo, mas toda a cena da libação do túmulo, ela é trazida para a tragédia, ela é incorporada à tragédia de Eurípides através do relato que faz esse outro personagem, que é o preceptor, o antigo preceptor de Agamêmnon, né, o responsável por ter salvado Orestes, que, ao vir à casa de Eletra, trazer essas provisões, já que ela é tão pobre, ela não tem o que oferecer a esses hóspedes. Ele passa pelo túmulo e nota. E ele faz o mesmo raciocínio que a Eletra do Ésquilo fez. Ele vê o cabelo, né, lá. Ele fala, olha, esse cabelo... Primeiro ele fala, será que Orestes não voltou? Né, porque tem uma libação lá. Daí a Eletra fica indignada. Ela diz, não. Né? Como é que ele ia voltar? Ele é corajoso, meu irmão é corajoso, ele é um bravo, ele jamais voltaria às escondidas, ele voltaria abertamente para enfrentar Egisto. Né? Então, ele diz, o cabelo, está vendo esse cabelo? Você tem que ir lá comparar, você vai ver igualzinho ao seu. Né? E ele ainda diz isso, filhos de um mesmo pai têm semelhanças físicas. Ela diz, imagina, né? O que tem a ver? Né? Pois o cabelo de um jovem que é dado a esportes, que vive ao ar livre, nunca vai ser igual ao de uma moça que está sempre dentro de casa, penteando, cuidando. Né? Não tem como ser igual. Né? E só porque é irmão não quer dizer que vai ter cabelo parecido. Não é exclusividade dos parentes, né? Ele traduz aqui. Bom, aí o velho fala das pegadas. Né? Você vai lá ver se essas pegadas não são iguais às suas. Aí, primeiro ela usa essa observação, ele fala de calçados, o que complica muito a história. Né? Uma marca de calçado, né, vai ser igual a de alguém. Né? Aí ela diz, não é possível. Primeiro, o terreno é pedregoso. Né? Como é que vai deixar marca de pegada no terreno pedregoso? Depois... nunca haveria coincidência entre pegadas de irmãos homem e mulher, porque os pés dos homens são maiores. Né? Os homens calçam mais. Né? E aí o velho, que já não tem mais o que falar, ele fala da roupa que ele não viu. Né? Será que, por acaso, não existiria alguma roupa que você bordou? Né? Que é o grande prova de identidade lá do Ésquilo. E ela responde, não, eu era tão nova, né? Como é que se eu bordei uma roupa para ele, como é que ele ia estar usando até hoje? Ele era uma criança, ou se a roupa cresceu com ele, né? No corpo dele a roupa esticou, porque não ia caber mais. Né? Então, vocês vejam, é uma paródia. Ele faz uma paródia, uma leitura paródica da cena de reconhecimento do Ésquilo. Então, a gente fica imaginando, eu disse para vocês, era problemática para os gregos. Já para os gregos, era uma cena problemática, isso que os cabelos fossem evidência de identidade, né? Ou o pé, mais ainda complicado. Né? Como é que os pés iam ser parecidos? Aqui ele está dizendo, está dando todos os argumentos que a gente poderia ter pensado. Né? Se é calçado, não pode ser igual. Se é homem e mulher, não tem o mesmo tamanho. E depois o formato dos pés, né? Como é que... Né? Até chegar na história da roupa, né, que parece bizonha. Lá ele mostra a roupa que ela bordou para ele. Né, ele está falando assim, mas como? Né, como é que ele ia estar usando a mesma roupa? Então, é mais ou menos através dessa Eletra que o Eurípides nos apresenta, que é extremamente cética, né, ao contrário daquela outra que tinha esse desejo de encontrar o irmão. Essa é cética, também porque ela recebeu essa notícia desse falso mensageiro,
de que Orestes está vivo, mas que ele ainda não retornou, né? Então e porque ela idealiza o irmão, achando que o irmão nunca voltaria escondido, né? Então ela recusa tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente pode ler essa recusa como uma recusa do Eurípides aos sinais de reconhecimento propostos pelo Ésquilo, como se o Ésquilo tivesse sido inábil ao propor esses sinais, porque ele rejeita todos. Então, Eurípides, como um poeta de uma nova geração, está dizendo, olha, está vendo que coisa mais tosca? A gente poderia ler assim num primeiro momento, como se ele falasse, está vendo que coisa mais tosca, né? Onde já se viu, né, ter essas ideias? É como se ele apresentasse aqui uma Eletra muito mais inteligente, muito mais capaz de perceber que tudo aquilo lá era falho. Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com essa questão, sim. Né? E o irmão, na verdade, ela estava convivendo com ele. Ele estava diante dela, ele está dentro da casa dela como hóspede dela, né? E ela não foi capaz de reconhecer, né? Ela não foi capaz, porque ela estava predisposta a acreditar que ele não tinha retornado, né? Então essa é uma questão importante também, psicologicamente falando, né? Então tem esse lado, tem esse plano da própria personagem, da constituição do personagem, e digamos que nesse plano a cena se presta a nos mostrar que essa Eletra é muito diferente daquela outra, né? Que diz que um sopro de esperança bafeja sobre ela quando ela vê os indícios, né? Então a outra, ela é esperançosa, ela conta com o retorno do irmão, ela deseja muito o retorno do irmão. Essa outra não, essa outra é cética, né? Da desconfiança. E depois não foi ela que viu os indícios, isso faz muita diferença também, né? O preceptor que está chegando. Então, é uma coisa dele, da cabeça dele. Né? Então, ela está pronta para recusar. Né? E aí o preceptor pede para ver os hóspedes, né? Que trazem notícias de Orestes, ele quer questioná-los. Então, vamos continuar a leitura. Orestes e Pílades é o amigo do Orestes, aparecem. Né? Eles estavam dentro da casa, eles saem da casa nesse momento. Ela diz, já movem para fora os pés velozes. Ser nobre não os livra de falsetas, pois sobram perniciosos na alta roda. Não obstante, lhes dou as boas-vindas. Estão vendo? Estão vendo? Na verdade, aqui o velho é que está pensando que eles podem estar... Esses hóspedes podem... A Eletra não desconfiou que eles fossem falsos mensageiros, mas desconfiou dos indícios que o velho trouxe. O velho, por sua vez, não desconfiou dos indícios, mas desconfia desses... Eles podem estar tentando contar uma mentira. Como é que vai a vida, Sênior? Quem é esse sujeito, Eletra? Que relíquia! Foi quem cuidou na infância de Agamemnon. Como? Foi ele que salvou Orestes? Se ele ainda viver, lhe deve a vida. Alto lá, me encara como se admirasse a face de uma moeda. Está achando que eu sou quem? Tens a idade de Orestes, e isso o alegra? É gente boa, mas por que me cerca? Confesso que também estou perplexa. O velho. Invoca os deuses já, querida Eletra. Por algo do passado ou do futuro? Pelo tesouro que te oferta um Deus. Invoca os deuses, sem te compreender. Repara nele, tens o que mais queres. Teu ânimo esmorece há muito tempo. Como esmorece, se quem vejo é Orestes? Não faz sentido tua fala esdrúxula. Vês Orestes, o filho de Agamemnon. Há traço nele com que me convenças?
Da queda, ao perseguir contigo um cervo, ficou-lhe a cicatriz no supercílio. Como? Sim, vejo a cicatriz da queda. E hesitas em cair nos braços dele? Não mais, pois me convencem os sinais que apresentas. Já me tornara cética tanto tempo depois. Tempo após, parecia que nunca não pensava. É eles? Teu único aliado. Possa eu trazer a rede que lancei. Mantenho a fé. Se o injusto prevalece sobre o justo, não haveria deuses. Chegaste, sim, chegaste o dia muito lampejado. Mostraste a Polis o fulgor do Archote. Quem há muito ausente da morada ancestral, extramundo retorna. Um Deus, querida, um Deus encabeça a vitória. Ergue as mãos, ergue a voz em tua litania aos venturosos, que Orestes pise a Polis, sorteado pela sorte. Orestes, retribuirei, querida, teus afagos, blá, 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 e ela também, né? Eles ficam celebrando o reencontro. Né? Vejam, então, essa é a cena de reconhecimento. Nesse momento, Orestes é reconhecido por Eletra, através do preceptor. Né? Então, o preceptor seria o intermediário de qualquer jeito, ele é uma figura-chave aqui. Né? Agora, ela não acreditou nos sinais que ele trouxe, mas ela acreditou no indício que ele aponta, que é a cicatriz. Orestes tem uma cicatriz, né, oriunda de uma brincadeira infantil, de uma queda que ele teve no palácio, quando criança, perseguindo uma corça na companhia de Eletra, ele caiu e fez essa cicatriz no alto da sobrancelha. Bom, a cicatriz ela é uma marca de reconhecimento de Odisseu. Né? Então, o Eurípides está propondo um reconhecimento diferente daquele do Ésquilo, né? Sem cachos de cabelo, sem bordados, sem as pegadas, mas através de uma cicatriz, né? Ao estilo de Odisseu, para um Orestes que é muito odisseico na sua aproximação, de vir disfarçado, de contar uma mentira, um perfil biográfico falso, né, de se apresentar como mensageiro, de testar a lealdade da irmã. Né? Então, no fim, ele vai ser reconhecido por essa cicatriz que o aproxima de Odisseu de alguma maneira. Mas, por outro lado, o afasta tremendamente do herói da Odisseia, porque a cicatriz de Odisseu na Odisseia é resultado de uma caçada de verdade, foi feita por um javali. Né? Ele matou esse javali na caçada, né? E o ataque do animal quase lhe custou a vida. Né? O javali é um animal perigoso quando acuado. Né? Já a corça, não. A corça é um animal tímido, é um animal dócil, é um animal que se persegue praticamente sem armas, com redes. Né? Então, essa aventura de Orestes criança, essa cicatriz dele, né, é uma marca de imaturidade, não é uma marca de braveza, de coragem, como a de Odisseu. Então, de certa forma, essa cicatriz ela marca, ao mesmo tempo, uma aproximação e um contraste muito grande com Odisseu. Por outro lado, não deve nos passar despercebido que, quando Orestes é reconhecido, né, então, todos os indícios que o velho notou e trouxe junto ao túmulo de Agamemnon, eles são ratificados, a validade deles é comprovada. Né? Então, se a Eletra estava fazendo pouco desses sinais de reconhecimento, que eram do Ésquilo, agora, né, ela vai ser forçada, e nós também, a reavaliá-los. Né? Então, o velho estava certo. Então, Orestes, de fato, tinha voltado. Então, de fato, o cabelo que ele observou lá no túmulo era do Orestes, e ele era um cabelo igual ao da Eletra. E as pegadas estavam lá no túmulo, e essas pegadas, por mais impossível que fosse no chão pedregulhoso, elas estavam lá, e elas eram iguais às da Eletra.
né? Então, é como se, com esse reconhecimento, que é, digamos assim, é completo e é complexo, né? O Eurípides estivesse dizendo, o reconhecimento proposto por Ésquilo tinha alguma coisa de tosco, mas era verdadeiro. Aqueles indícios eram verdadeiros. Então, ele está, ao mesmo tempo, vejam, emulando Eurípides, né? Ele era pouco ambicioso. Ele está, ao mesmo tempo, emulando o reconhecimento proposto por Ésquilo e o reconhecimento proposto por Homero na Odisseia, né? Ele está dizendo, bom, eu posso me igualar aos dois, eu posso fazer, né? Como é que vai fazer igual aos dois? Ele consegue, ele faz igual aos dois, né? Então, ele apresenta aqui uma solução que é semelhante à proposta pelos dois, né?